Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte primeira das causas primárias, no capítulo 2, dos elementos gerais do universo, espírito e matéria, e vamos hoje, a partir do item 23, estudar. Bom, antes de eu passar aqui para o Michel e para o Eric, aquele convite de sempre, para você nos apoiar se inscrevendo em nossos canais. Canal Espiritismo em Kardec com o Eric, o Kardec Tube Michel e o Estudar Kardec com Lauro. Curta e se inscreva, curta, participe dos nossos estudos e compartilhe aí os nossos conteúdos. Vão em nossos canais, pessoal, vocês vão encontrar lá uma série de playlists, dentro de uma playlist, uma série de estudos aí que vale a pena, com certeza, você aproveitar. Michel Macedo, boa noite. Eric, boa noite para você também. Paz para você, Michel. Obrigado aí pela presença de vocês mais uma vez. Boa noite, Lauro. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao 19º estudo da obra O Livro dos Espíritos de Kardec. Estamos adentrando a questão 23 das 1018. Estamos na 23. Que a gente tenha um ótimo estudo, que todos participem, que todos mandem questões e que a gente possa aprender um pouco mais hoje com Kardec. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui, não é? É um prazer e com certeza será um excelente estudo. Muito obrigado. Bom, Michel e Eric, essa questão 23 é uma questão muito importante, já que nós daqui a pouco vamos aí, né, nos preparando para adentrar mais algumas questões à frente, adentrar a segunda parte dessa obra, o Livro dos Espíritos. Então, é muito importante entender agora a questão 23, porque quando chegarmos na questão 76, né, a gente já vai ter uma ideia clara de como nos relacionar quando Kardec trata do princípio inteligente, do espírito, então já, né, sendo o espírito que já toma a forma humana, né, ou o espírito com E maiúsculo. E eu queria ouvir de vocês, antes de ir para essas questões, o que vocês têm a dizer sobre isso. Michel e depois o Eric. Michel. A gente está começando a tratar daquilo que mais tarde vai se desenvolver e vai ser realmente o estudo do Espiritismo, né? A gente ainda está nessa parte em que Kardec apresenta os elementos gerais do universo, em que ele apresenta as causas primárias e, a partir daí, ele vai percebendo aquilo que pode se transformar num objeto de estudo, né? Aquilo que eu posso desenvolver toda uma teoria, inclusive aquilo que tem utilidade para a gente, né? A gente viu alguma coisa sobre Deus, a gente sabe que o Espiritismo não partiu da ideia de Deus, isso é uma consequência filosófica do Espiritismo, com as suas limitações e com alguns pontos que servem, informações possíveis que nos servem para alguma utilidade, tanto do ponto de vista moral quanto intelectual, como guia para a descoberta da verdade. Depois ele começa, então, tratando da matéria, aí ele já percebe que as noções científicas da natureza da matéria, dessa matéria mais grosseira propriamente dita, é algo que é papel das ciências, os espíritos não vão desenvolver nada a partir disso. Depois ele parte para uma noção de matéria mais filosófica, que usa como referência aquilo que não é espírito. Então, o conceito que ele dá como a gente viu nos estudos passados, é entender a matéria como aquilo que é um elemento contrário ou diferente, melhor dizendo,
do que é o espírito. O que é importante para as pessoas gravarem nesse momento? Entender o que é um, o que é outro e quais as suas diferenças. Entender os conceitos, né? Mesmo que, a gente já tinha comentado isso, mesmo que esses elementos não existissem, é importante conceituá-los para a gente entender do que a gente está falando. Até para negar uma coisa, a gente tem que dar nome para essa coisa. É assim que a linguagem filosófica e científica funciona. Então, claro que há um debate na filosofia sobre a questão do espírito, da matéria. Algumas correntes filosóficas vão dizer que não há dois elementos, que há apenas um. Mas veja, o importante é a gente entender o conceito que Kardec e os espíritos vão dar no espiritismo para a gente avançar. Então, a matéria é tudo que não é espírito, a matéria é o agente, é onde o espírito atua, se expressa, a matéria não tem inteligência, e a inteligência, o pensamento, isso vai ser, como a gente vai ver daqui a pouco, algo do espírito. Né? Então, a gente tem esses dois elementos, e a partir disso, depois a gente vai ver um desenvolvimento que Kardec e os espíritos vão fazer. Né? Mas eu diria que, antes de tentar filosofar muito sobre isso, as pessoas têm que entender o conceito. Entendendo o conceito, a gente não faz confusão mais para frente. Faz para o Érico. É interessante, né, como já foi dito, né, compreender que essa primeira parte, ela fala das causas primeiras. A causa primeira, em última instância, é Deus, né, mas também os elementos gerais do universo, o espírito e a matéria. Foi falado do espírito, quer dizer, foi falado da matéria, né, a matéria foi deixado claro, estudo da ciência, estudar a natureza da matéria, e agora a gente vai entrar no espírito, a gente vai ver, né, toda aquela diferença que a gente falou do espírito com E minúsculo, o espírito com E maiúsculo, né? O espírito com E minúsculo, princípio inteligente do universo, né? Toda a inteligência, tanto humana quanto animal, né? E o espírito com E maiúsculo vai ser só na segunda parte, que aí já vai ser o espírito individualizado o ser humano, né, que encarna na espécie humana. Então, tem essa diferença que muitas traduções não colocam, né, não dividem o E minúsculo com o E maiúsculo, né, para diferenciar, né, porque Kardec ele não é redundante, ele não fica, ainda mais no Livro dos Espíritos, que é um livro mais a resposta mais sucinta, ele não fica repetindo à toa, né, um questionamento. Então, tem duas, a gente vai ver depois, tem duas perguntas sobre o que é o espírito, mas uma é com E minúsculo, outra com E maiúsculo, que pergunta-se sobre coisas distintas, não é? E aí vai ter toda a discussão se a gente pode entender a natureza íntima do espírito, né, que a gente vai ver. E a questão do perispírito que vai dar uma noção melhor para a gente, porque a gente tem que sempre lembrar que o espírito está sempre unido do perispírito, não dá para separar, né? São diferentes, mas sempre unidos. Então, a gente vai entrar agora na parte essencial, que é o objeto de estudo do espiritismo, né? Que antes estava em Deus e a matéria, que Deus é estudado pela filosofia, a matéria pela ciência, né? Agora a gente vai entrar mais no foco do estudo do espiritismo. Ótimo. Já posso compartilhar aqui? Então vamos lá, a famosa questão 23. Percebam que a palavra espírito está com E minúscula, como o Eric bem colocou. Quem observar o original em francês, Kardec faz essa distinção, né? São duas coisas diferentes. É importante a gente saber disso. Então, o que é o espírito?